Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso de Excel da Analyzer. Eu sou o Renan, seu professor, e a aula de hoje é especial. Vamos responder uma dúvida de um aluno sobre como montar um dashboard no Excel. Embora esse conteúdo ficaria um pouco mais lá para frente no nosso treinamento, é claro que nós vamos antecipar para não deixar o nosso parceiro com dificuldade. Bom, vamos lá. Aqui na minha tela eu tenho uma tabela, já um intervalo nomeado como tabela, formatado como uma tabela automática, e aqui nós temos 3 colunas apenas: produto, data e quantidade. Na aula de hoje vou mostrar para você como criar uma tabela dinâmica, embora eu já tenha mostrado isso na aula anterior, e também vou mostrar como criar gráficos visuais para que possa ali compor o seu modelo, o seu dashboard. E no final eu vou mostrar como criar um plano de fundo e colocar tudo isso de uma forma ordenada e organizada sobre uma imagem para que fique com uma cara profissional e uma estética agradável. Vamos lá, para minha tela. Aqui, eu já estou na minha tabela. Eu vou clicar com o botão direito e vou criar uma tabela dinâmica. Então, vou lá. Na verdade, clicar em inserir, tabela dinâmica. Vou criar em uma nova aba aqui, vou colocar essa aba como dinâmica. E eu tenho a primeira aba que é um arquivo. Então, na tabela dinâmica, eu vou jogar data e quantidade. Então, agora eu tenho um visual, que é data e quantidade. Vou criar um outro visual aqui ainda. Vou selecionar a tabela dinâmica, Ctrl C, e vou dar um Ctrl V aqui. Pronto, agora nós temos 2 tabelas dinâmicas. Só que nessa tabela dinâmica eu vou colocar produto e quantidade. Vamos lá. Vou tirar data e vou colocar produto. Pronto, agora nós temos data e quantidade. E nós temos uma segunda tabela dinâmica que é produto e quantidade. Vamos dar um nome para essa tabela dinâmica. Cliquei sobre a tabela, vou lá em tabela dinâmica, e vou dar um nome. Vou chamar essa primeira tabela dinâmica de data, colocar histórico, quantidade. E a segunda tabela dinâmica, vamos chamar ela de venda, colocar quantidade, produto. Pronto, agora nós temos 2 tabelas dinâmicas já formatadas, já nomeadas. Vamos lá. Agora vamos transformar essas tabelas dinâmicas em gráficos, vamos colocar um gráfico de histórico e um gráfico de pizza, para a gente saber qual foi o produto que mais vendeu ou que tem a maior participação no nosso modelo. Mas não vamos transformar, na verdade, vamos criar novos visuais para complementar o nosso modelo. Então, vou clicar aqui sobre a nossa tabela dinâmica, vou inserir, vou escolher a opção gráfico dinâmico, e ele vai agora me trazer as sugestões que ele tem para a gente poder gerar, então, os nossos visuais. Esse visual aqui, nós vamos colocar um visual de linha, ou seja, um histórico com base em uma linha. Então, vamos lá, cliquei em OK. Está aqui. Então, nós já temos o nosso visual criado. Eu vou aumentar um pouquinho ele, vou subir um pouquinho mais. Está aqui. Já temos o visual pronto. Agora, vamos fazer a mesma coisa lá na tabela dinâmica que tem os produtos. Só que, na vez de ter um gráfico de linha, vamos ter um gráfico de pizza. Então, selecionei aqui minha tabela dinâmica, vou inserir, gráfico dinâmico, vamos escolher pizza. Então, clique em OK. Está aqui. Então, agora nós temos 2 gráficos e 2 tabelas dinâmicas. Beleza. Como é que a gente faz para criar um visual? Antes disso, nós vamos criar ainda um segmentador. Por quê? Um dashboard precisa ter as suas informações consolidadas e também a opção de você fazer filtros. Imagina se eu quisesse ver o meu histórico, mas com base em produto. Eu queria saber o histórico da bateria ou o histórico da barraca. Como é que a gente faria isso nesse formato aqui? Então, vamos lá. Vou aqui em inserir. Aqui no meio, segmentador de dados, eu vou escolher produto. Vou dar um OK. Pronto, agora nós temos um segmentador de dados. Não para por aqui. Vamos selecionar o nosso segmentador de dados. Vamos vir aqui em conexão e relatórios e vamos marcar as 2 tabelas dinâmicas. Vou dar um OK. Vamos testar o que esse segmentador pode fazer. Vou clicar em barraca. Tá lá. Agora o nosso gráfico, tanto o nosso gráfico quanto a nossa tabela dinâmica foram filtrados, foram impactados por esse filtro. Vamos ver a bota. Tá aqui, Então, para cada um que eu clico, um novo visual adaptado, ajustado conforme o nosso filtro. Pronto, beleza. Agora nós temos toda a composição do nosso visual já preparada. A parte analítica do nosso visual preparada. Agora vamos para a parte de design. Vamos vir aqui, mais. Vamos chamar essa abinha aqui, de Dash, que é onde nós vamos fazer então o nosso modelo. Então vamos lá. Agora eu vou inserir a nossa figura aqui dentro. Eu vou lá em inserir, imagem, deste dispositivo, e vou escolher uma figura aqui. Vou escolher, vamos lá. Pronto, agora eu já escolhi a minha figura, vou clicar em inserir, vou colocar ela um pouco mais no canto e vou aumentar ela.
Pronto, já está na posição certa. Agora vamos começar a jogar os visuais aqui para dentro. Vou lá em tabela dinâmica, vou copiar o nosso segmentador e vou colar ele aqui. Ó. Colei e agora eu vou arrastar aqui para cima. Pronto, nós temos já um botão aqui. Beleza, agora vamos começar a colocar os nossos gráficos. Vamos lá, dinâmica, vou selecionar esse gráfico aqui e vou colar. Acabei de colar, então agora nós temos um visual. Vou deixar ele aqui na parte de baixo. Vou alargar um pouco mais ele e joguei ele um pouco mais para cima aqui. Pronto, legal. Agora vamos lá e vamos pegar o nosso gráfico de pizza. Vou limpar aqui o filtro. Peguei o gráfico de pizza. Vamos vir aqui, vamos jogar aqui dentro. Então tá aqui. Vou diminuir um pouco mais ele e aumentar aqui na parte de baixo. Beleza, então agora nós temos os gráficos. Agora precisamos da tabela dinâmica. Vamos ver como é que a gente faz isso. Vamos ver primeiro se o filtro está funcionando. Olha lá, funcionando perfeitamente. Legal. Só que um detalhe interessante aqui, ó. Não compensa eu fazer um filtro nessa tabela aqui, ó, porque senão ele distorce o nosso gráfico. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos deixar ele habilitado apenas para o histórico e não para o produto, porque o produto eu já vou ter a informação do quanto que foi a venda. Então eu vou selecionar o nosso segmentador, vou vir em segmentador, conexão de relatórios e vou desmarcar a quantidade de produto. Vou dar um OK. Pronto, agora eu preciso vir aqui, ó, e limpar também o filtro aqui, porque agora eles já não estão mais conectados. Pronto, então agora eu filtro o segmentador, mas o gráfico de pizza continua idêntico. Então, vamos limpar e agora vamos jogar as tabelas dinâmicas. Vou copiar primeiro essa aqui, jogar ela aqui dentro. Agora é a hora onde você teria dificuldade com a imagem, como você vai ter dificuldade com a imagem, só que se você utilizasse o plano de fundo, você não ia precisar fazer isso aqui, porque o plano de fundo ele fica por trás das células. Então, mesmo que você coloque uma tabela dinâmica sobre ela, ela ia aceitar, só que na figura não. Então, você pode ver que se eu clicar e arrastar ela para esse ambiente aqui, ó, ela vai ficar por trás. Então, eu vou dar um Ctrl Z. Como que a gente resolve isso? Eu vou remover essa tabela dinâmica. Removi. Agora, vamos lá na tabela dinâmica aqui. Eu vou selecionar ela. E eu vou vir aqui, ó, nova faixa. E eu tenho esse botão aqui já pronto. Mas, se você ainda não tem ele, o que você vai fazer? Ó? Você vai lá em Arquivos. Opções. Você vai vir aqui, ó, em Personalizar faixa de opções. E você vai escolher a opção, ó, comandos fora da faixa. No meu caso, ele está dentro da faixa, mas no seu caso, se você não tem esse botão habilitado, você vai escolher comandos fora da faixa e vai descendo aqui até achar esse botão. O botão é chamado de câmera. Ó, no meu apareceu aqui, ó, câmera. Seleciona ele e joga ele para algumas das suas faixas de opções. Só que um detalhe, você precisa criar uma nova faixa de opções porque ele não aceita jogar em uma faixa de opções já criada. Então você cria uma faixa de opções e depois joga esse botão lá, beleza? Então vamos lá, vou fechar, eu já tenho esse botão, selecionei a minha imagem, vou clicar em câmera e vou copiar esse campo aqui, ó. Copiei. Ok. Beleza. Ó que legal, pessoal. A minha tabela dinâmica agora ela virou uma figura. Então eu vou dar um Ctrl X, vou lá no Dash e vou colar aqui em cima. Deixa eu só marcar aqui a minha imagem, deixa eu só colar agora dinâmica. Então você vai aqui, ó, ele virou uma figura, certo? Ele virou uma figura com um intervalo. Então você precisa travar também o nome do intervalo, dinâmica. Pronto, aqui, ó. Agora sim. Então vou colocar ele aqui. Eu consigo também aumentar um pouco mais a figura, consigo diminuir. E agora vamos pegar a tabela de histórico, que é o mesmo processo. Vou selecionar. Vou lá em nova faixa, que é onde eu escolhi pôr. E vou copiar aqui esse campo. Beleza. Então agora eu vou colocar o nome da minha tabela aqui, ó. Dinâmica. Vou colocar o sinalzinho. Opa. Dinâmica. E o sinal de exclamação. Pronto. Então agora eu consigo recortar e colar aqui. Pronto, agora nós temos duas tabelas. Vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar esse gráfico, vou diminuir ele e colocar o nosso histórico aqui na parte de baixo. E agora eu consigo alterar um pouco mais aqui o nosso visual. Tá aí, ó. Então agora eu vou jogar ele aqui dentro e vou aumentar a imagem do gráfico. Pronto.
Agora nós temos já um botão de segmentador, um gráfico de pizza, as tabelas dinâmicas e o nosso histórico. Agora, se eu clicar aqui, ó, eu consigo visualizar o histórico. Veja que até a figura também é alterada, não só o histórico, não só a tabela dinâmica, mas a figura também é. Aqui, no nossa quantidade por produto não é alterado, porque eu liberei a filtragem da tabela dinâmica do cadastro de produto com quantidade. Então ele não vai filtrar. Se eu reativar essa combinação, também vai ser ativado aqui o filtro. Vamos fazer o seguinte, vamos ativar ele para fazer um teste. Segmentador, conexão de relatórios, vou ativar aqui o relacionamento. Vou dar um OK. Pronto. Agora, se eu clicar, veja que lá na parte de cima também é mudado para o nome do produto. Vou limpar aqui. Beleza. Então, até a próxima aula. É isso aí. Até mais.